ruim pra ninguém. Programa Dário de Paula. Liderança comprovada. Agora são 7h10. Esta é a hora do gostoso café favorito. Programa Dário de Paula. Entrevista. Segunda-feira, 24 de junho de 2024. Agora são 7h10, hora do café favorito. Eu recebo com satisfação o prefeito da cidade de Barra do Piraí, Mário Esteves, a quem eu digo bom dia. Bom dia, Dário. Bom dia, Volta Redonda. Bom dia, Sul Fluminense, Barra do Piraí. Prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Estava com saudade de poder estar aqui conversando com você, com o seu público e falando de coisa séria, né? Tem um dia que eu trago notícias... Não, tem que ser, alegre, coisa mas séria. Hoje é bastante sério. Eu estou daqui fiscalizando lá. Bom, vamos aqui o cumprimentar prefeito, a Tereza também aqui. O prefeito está com a América Tereza, que é pré-candidata a vereadora em Volta Redonda e é assessora de comunicação do prefeito de Barra do Piraí. Eu chamo a Tereza de prefeitinha da Califórnia, entendeu? A Califórnia melhorou muito? Bastante. Tem aí, ao longo dos últimos 7 anos, diversos investimentos que aconteceram. Mas tem muita coisa para ser feita. Foi um abandono ao longo desses tantos e tantos anos. E o grande desafio era recuperar a credibilidade. Isso nós conseguimos. E uma luta do pessoal da Califórnia era para ser anexada à Volta Redonda. Não tem chance não, prefeito? Na verdade, contar história para as pessoas, né? Isso não funciona do jeito que eles informaram as pessoas. O que teriam que ter feito era que os prefeitos tivessem trabalhado 1/3 do que a gente fez pela Califórnia. Foram alguns milhões e milhões e continuam os investimentos. A grande verdade é que a Califórnia é muito mais próxima do município de Volta Redonda do que mas não justifica. Do centro de Barra do Piraí. Não justifica a anexação. Não justifica os prefeitos não investirem na sua cidade. Você vê, a própria água, quem fornece é o município de Volta Redonda. Isso vai acabar. Por falar nisso... antes de entrar no tema principal da entrevista, que é justamente o transporte coletivo, já que nós começamos com a prefeitinha da Califórnia, minha amiga América Tereza, vamos falar um pouquinho da Califórnia. Califórnia é quase Volta Redonda. A água é de Volta Redonda, o telefone é de Volta Redonda. A distância do distrito até o centro da cidade é muito grande e a Califórnia está quase toda dentro de Volta Redonda. Mas a questão da água, por exemplo, que você disse que vai acabar, como é que está a coisa da água na Califórnia? Olha, esse processo se encontra no Tribunal de Contas, já com o contrato homologado. Falta só a assinatura do contrato. Nós vamos começar construindo a estação de tratamento de água do Distrito da Califórnia e também fazer aquela estação de tratamento de esgoto funcionar como deveria. Então, nesse primeiro momento, a gente acredita que nos próximos dias, né, o tribunal já está no corpo técnico há bastante tempo, isso saia do corpo técnico, vá para o relator, isso seja votado e a gente consiga assinar o contrato, porque todos os ajustes que era possível com a SEDAI, a gente fez. Agora, falta a decisão realmente de assinatura do contrato. Esses investimentos vão acontecer a primeira ordem de início vai ser pela Califórnia. Você vai mudar todo o sistema de abastecimento d'água? Vai mudar porque não é justo, porque quando Volta Redonda ali, né, não estou dizendo que teria que ser diferente. Quando falta água na cidade de Volta Redonda, a primeira a ser cortada é o Distrito da Califórnia. Então começa uma gritaria. É ponta de linha. É ponta de linha. Aí começa. Então é injusto, né? Injusto com a população de Volta Redonda e injusto também com a população da Califórnia que paga pela água de Volta Redonda. Então não é de graça. Em Barra do Piraí, 77% da população não paga água. É mesmo? Caos. 77% da população não paga água. Então como é que você quer ter água? Então a gente está fazendo um novo modelo de gestão, né, com a tarifa social e também com a tarifa real, para que a população possa pagar pelo menos o que a SEDAI cobra, o que os demais outros municípios cobram. A falta de gestão ao longo de 100 anos na cidade de Barra do Piraí, em diversas áreas, inclusive a do transporte público, é que acarretou a cidade estar
como nós encontramos em janeiro de 2017. Várias transformações aconteceram, mas a população precisa entender que se ela não entrega a própria empresa na mão de qualquer pessoa, imagina entregar uma prefeitura com 3.500 funcionários na mão de qualquer idiota, porque só falando assim, né? Essa é uma coisa que precisa ser discutida plenamente. As pessoas colocam a vida dela, né, o funcionamento de uma cidade na mão de uma pessoa que nunca administrou nada, seja ele quem for. Então a pessoa tinha que ter uma prova, tinha que ter uma estrutura definida para quem vai administrar as cidades brasileiras. Me diz uma coisa, Mário Esteves, você quando assumiu em 2017, você encontrou a questão da saúde em Barra do Piraí numa situação caótica. E agora, como é que está? Nós encontramos a prefeitura com 140 milhões de dívida, a folha de pagamento atrasado, os 3 hospitais em colapso, com as 5 folhas de pagamento atrasado, o caos generalizado, sem credibilidade, sem ninguém querer vender uma agulha para a prefeitura. Ninguém queria vender para a prefeitura. Além de estar endividado, estava totalmente sem crédito. Não, o servidor público passou o Natal e o Ano Novo sem salário. Quem pagou em janeiro de 2017 2 folhas e colocou os salários em dia fomos nós. Então foi feito um grande ajuste público na história da cidade. Como é que está a história da Santa Casa? A Santa Casa está funcionando. Eu peguei aquilo com 150 funcionários, com 5 folhas de pagamento atrasado. Hoje está com 500 funcionários. Está com 500 funcionários com a folha em dia, não só ele, os 3 hospitais. Reestruturei todos os hospitais da cidade. Hoje tem dignidade, né? E está salvando vidas. E melhorou o atendimento à população. Em todos os sentidos, porque eu peguei na pandemia. As pessoas, para você ter uma noção da melhora rápida que aconteceu, na pandemia, ninguém queria ser transferido para o Hospital de Volta Redonda, que é o Hospital Regional. Hospital Regional, As pessoas queriam ficar na Santa Casa. Eu falei, nós estamos em guerra, pessoal. Não, nós queremos ficar aqui. E isso mudou da água para o vinho. Eu peguei aquele hospital com 5 pessoas jogadas à sua própria porta, dentro dos leitos, sem rotina, sem nada, sem médico. Então, hoje está funcionando. Nós temos problemas? Temos. A cidade é pobre, ela tem aí alguns desafios que a gente tem colocado a mão em vários vesperos, né? E tem dado certo, porque eu não só fui reeleito sem sair de casa, e hoje vivo um segundo mandato muito melhor do que o primeiro, porque a gente plantou e infelizmente eu estou colhendo, porque o primeiro mandato inteiro foi perdido, porque foi crise, pandemia, né? O caos e ajuste. Tinha que apagar um incêndio. Apagar um incêndio não, apagar pois é. Um furacão, uma tragédia. E hoje a gente colhe o que a gente plantou lá em 2017. Nem carnaval eu fiz em janeiro de 2017. Foram 2 anos sem fazer carnaval, porque não tinha clima de você ir para a rua, sendo que os serviços públicos estavam todos comprometidos na Prefeitura Municipal de Barra do Piraí. Nesse seu segundo mandato, as coisas mudaram. Olha, gente, são 7h18, hora do café favorito. Nós estamos conversando com o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, e é agora que nós vamos meter a mão no vespeiro. No último sábado, o município de Barra do Piraí colocou em circulação os ônibus da nova empresa de transporte coletivo. E o Washington Rodrigues, falecido comentarista da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, meu amigo querido, com quem eu trabalhei na Rádio Nacional, dizia que uma situação dessa, o confronto entre o município e as empresas de ônibus é briga de cachorro grande. Como é que você está enfrentando isso depois que você assumiu? O transporte coletivo era um problema sério, como é problema sério em várias cidades desse país. Como é que você está resolvendo essa situação? Eu queria que você me dissesse do princípio. Você cassou a concessão das empresas de ônibus? Sim, deixa eu aproveitar que, como você colocou, para a população entender, isso é um desafio dos principais gestores desse país. Desde 2013 para 2014, a coisa desandou, né? O transporte público, ele ficou muito ruim. Os gestores não se atualizaram, não se prepararam para os desafios do mercado. Tudo hoje aumentou. Eu sou a favor dos ônibus elétricos, porque você vê, um ônibus normal hoje tem 14 mil peças.
Um ônibus elétrico, o motor tem 350. O custo-benefício é gigantesco, mas infelizmente nós não estamos preparados na questão energética para suprir a demanda de energia que esses veículos iam precisar. Então hoje a questão do ônibus elétrico era uma vontade até para que a gente pudesse ter algo sustentável na cidade de Barra do Piraí, mas infelizmente não conseguimos tirar do papel, primeiro porque as empresas estavam em recuperação judicial, mesmo eu sendo o fiador, não era possível. Então esse problema do transporte é grande, talvez um dos maiores desafios da minha gestão, depois dos 3 hospitais que eu também fiz a intervenção, mas o transporte era um desafio pelo tamanho e da complexidade que hoje as cidades enfrentam. Só relembrando que em janeiro de 2017 eu reduzi as passagens. Eu fui o primeiro prefeito na história da cidade de Barra do Piraí, talvez na região inteira, que reduziu as passagens dos distritos. Pode ser, o São José do Turvo era R$ 12,75. Aqui na Califórnia era R$ 5,90. Se eu não me engano, Dorande e Vargem Alegre, R$ 4,90. E eu reduzi tudo para R$ 3,60. E de lá para cá, foi uma guerra que nós travamos, porque o transporte sempre foi ruim. Como eu disse, desde 2013 para 2014, desandou no país inteiro. Eu já peguei 2017 com um grande problema. Ônibus quebrando, não cumpre horário, o caos. Então, de 2017, eu congelei a passagem. Lembra disso? Eu sou o único prefeito do país, porque, por lei, as empresas têm o reajuste natural, né? E se eles estivessem tão certo, eles teriam entrado na justiça e teria ganho como é que se diz? A tarifa legal, né? A tarifa que deveria ter sido atualizada. Então, de 2017 eu também congelei e vim travando uma briga e fizemos a licitação em janeiro. Mas me diz uma coisa, você congelou a tarifa em 3,60. 3,60, mas há um subsídio? Então, eu vou chegar no subsídio. Então, em 2021 nós fizemos uma nova licitação. A primeira, depois dos últimos 50 anos. É o mesmo grupo que administra o transporte público há pelo menos 50 anos. Sim. E a gente fez e jogou no mercado, fez uma licitação pública. As empresas que lá estavam recriaram outras empresas, porque aquelas também estavam quebradas, venceram o processo licitatório, que foi transparente e que foi para o Brasil internacionalmente, e voltaram a operar com outras empresas, mas também com linha parecida do mesmo grupo que administrava os últimos 50 anos. E de lá para cá nada mudou, Dário. Eles colocaram uma frota... Apesar de ter sido feita em 2021 uma nova concorrência, as empresas que operavam o transporte em Barra do Piraí... recriaram outras empresas. Era a mesma administração, quer dizer, só mudou o nome. Só mudou o nome. Ou mudou o quadro social, eu sei que eles passaram a ter certidão. Porque quando você quebra uma empresa, eles não têm certidão, não têm negativa. Exatamente. E eles não pode participar de concorrência. Não pode participar. Eles conseguiram criar, de alguma forma. Contador, eu costumo dizer que... Um grande abraço aí para os meus amigos contadores. Eles fazem milagre. E eles passaram a participar novamente e venceram o processo. Não teve nenhuma empresa desse país que foi se envolver lá para disputar, para oferecer um transporte melhor para a cidade de Barra do Piraí. E aí, quer dizer, tudo como dantes no quartel de Abraço. Como eles cumpriram o edital e compraram uma frota condizente com o que o edital pedia, e foi feita a assinatura do contrato, e de 21 para cá a gente veio notificando, eu vim rebocando, eu vim multando. Multas ultrapassam 10 milhões de reais. E você negociou com as empresas a possibilidade de, por exemplo, subsidiar o transporte? E aí, no meio desse caminho, a gente sentou numa mesa, chamou a Casa Legislativa aqui, vamos fazer um subsídio para não dar um aumento na ponta para o cidadão, e a prefeitura vai subsidiar. Qual é a tarifa certa? Foi feito os cálculos, apresentaram a tarifa e a prefeitura de lá para cá veio pagando. Então, na realidade, a prefeitura deu o aumento na tarifa, não para o povo, mas direto para as empresas através do subsídio. Eu fui o primeiro da região,
Volta Redonda copiou, várias cidades do sul fluminense copiaram e todo mundo tem o tal do subsídio porque Barra do Piraí fez. E mesmo diante do subsídio, o transporte não melhorou. O transporte não melhorou, o horário não é cumprido, ônibus pegando fogo, perda de freio, era o caos. Então, nós chegamos ao longo dessa guerra que você falou que não é fácil, é um desafio, talvez um dos maiores desafios, nós renunciamos, demos a caducidade do contrato, afastamos todas as empresas, e de lá para cá a gente fez um processo, contratou uma nova empresa. Aí emergencial. Esse é um processo emergencial que também foi um desafio. Eu rodei o país inteiro buscando prefeituras para que a gente pudesse ter ligação através de órgãos públicos, para que a gente pudesse disparar e-mails, para que a gente pudesse ter uma cotação, porque lá houve uma mudança. A partir de agora, a empresa só recebe um outro modelo de gestão que vai servir para a região inteira. Isso eu não tenho dúvida. A gente vai fazer com o quilômetro rodado. Só recebe se rodar. Então a gente hoje tem uma quilometragem, tem uns horários, e não importa quantos passageiros tem no ponto, ele vai cumprir o horário. A população de Barra do Piraí, eu estava passando agora, deve estar até surpresa, porque está passando, tem 3, 4 pessoas, ele foi embora, ele não espera, porque ficava-se no ponto 2, 3 horas. Você tinha um compromisso às 3 horas da tarde, você tinha que chegar 1h, meio-dia, para você conseguir chegar no seu compromisso. Então, hoje a população tem a certeza que a gente criou um mecanismo de fiscalização e a empresa só vai receber se tiver o quilômetro rodado e a prestação de conta na prefeitura. Bom, você aí conseguiu uma empresa que aceitasse esse tipo de contrato. Essa empresa é a empresa que apresentou o menor preço. O menor preço e que apresentou os ônibus no último sábado. Sim, muito senhor. bem. E o que é que aconteceu que, de repente, a empresa começou a rodar no sábado de graça para a população, ao mesmo tempo em que as outras empresas estão rodando, cobrando a passagem? Olha, essa transição, ela tinha que acontecer naturalmente. As empresas precisam reconhecer que elas não têm mais condição de operar. E a gente acha que, por conta da chegada da nova empresa, já com ordem de início, eu queria aproveitar o teu programa de grande audiência, foram 6 ônibus 0 quilômetro e todos os demais ônibus 21, 22, 23. É um contrato emergencial, que vai durar quanto tempo for necessário até a nova licitação, também com ônibus novos 0 quilômetro. Nós vamos fazer uma exigência correta. Hoje eu estava vendo algumas pessoas que me marcaram que o ônibus está cumprindo horário, está com ar-condicionado, está até gelado dentro do coisa, porque você tem que oferecer... Vai ficar todo mundo resfriado. Tomara que não, senão vai entupir lá o polo de emergência. Mas... isso porque nós estamos chegando próximo ao inverno, né? Na época nós já estamos no inverno. No verão, você imagina você ser transportado naquele calor, infelizmente, na noite, de tarde ou de manhã. Então, a gente teve alguns impasses. Você não imagina o quanto foi difícil chegar na data de ontem, no sábado, quer dizer, de ontem no sábado, para entregar essa frota para a população. E aí fui surpreendido que o Sindipaz, ele não vai validar as empresas, porque as empresas não são da cidade. O que o Sindipaz precisa entender é que é uma concessão pública. Aquilo não tem dono. E eles vão validar, nem que seja na justiça. E a gente vai cobrar do Sindipaz que ele pague enquanto estiver rodando gratuitamente. A roleta está contabilizando os passageiros e a prefeitura vai cobrar judicialmente do Sindipaz. E eu tenho certeza absoluta que eu estou saindo daqui, estou voltando para a procuradoria para impetrar uma ação que qualquer juiz vai ter sensibilidade que é necessário, independente da discussão, porque a gente deu todas as condições do contraditório,
nesse processo que retirou as empresas. Eu não tenho dúvida que vai imperar a vontade da população, né? Prefeito, que é de ir e vir. Quer dizer que com a empresa nova rodando, não houve a implantação da bilhetagem eletrônica nesse novo sistema de transporte coletivo, porque esse sistema pertence ao Sindipaz. E o Sindipaz alega que a empresa não é de Barra do Piraí, por isso não fez a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica. Exatamente. E aí a providência que o prefeito tomou foi assumir o compromisso com a população de botar a empresa para rodar de graça. A empresa está rodando gratuitamente, né? E a gente acha que a gente vai ter aí um travamento na justiça no máximo 2, 3 dias. Mais uma batalha judicial. É mais uma batalha judicial, mas eu tenho certeza que a sensibilidade vai imperar a questão pública, né? Um serviço tão essencial como esse. E realmente você operar gratuitamente não existe. E qual foi o desafio? Porque o cartão do Sindipaz só aceita no aparelho do Sindipaz, o cartão do trabalhador. Então eles começaram a jogar terror que o trabalhador não ia para o trabalho porque não teria como passar o cartão. Então do nada eu tirei, eu falei, então eu vou segurar isso e as empresas vão rodar gratuitamente. Então, aí você conseguiu convencer o dono dessa nova empresa a rodar gratuitamente? Pelo menos 3, 4 dias até sair uma liminar garantindo e obrigando ao Sindipaz a colocar e validar. Porque a empresa tem uma validação própria, mas você leva tempo para você distribuir os cartões. Nós estamos hoje no dia 24. Até o dia 30, você tem a recarga colocada do trabalhador. Nas próximas recargas, possivelmente vai ser colocado na bilhetagem própria da empresa. Mas isso leva tempo, a gente vai atrasar o trabalhador. Então, enquanto tiver nessa briga de quem vai validar, o trabalhador não pagará um centavo. Não pode ser prejudicado. E não pode ser prejudicado. Bom, e aí a empresa que está circulando de graça está concorrendo com as empresas que estão cobrando tarifa. Olha, eu tive o cuidado de não retirar a empresa que está cobrando a tarifa. Aí tu vai falar, mas por que você fez isso? Porque eu ainda estou ajustando. Sabe quando você pega um processo que você não tem tempo para parar, a transição precisa ser com o carro em movimento? Certo. Então você tem... O que é que o prefeito está fazendo? Está trocando o pneu do carro com o carro em movimento? Exatamente. Como eles não houve uma transição, não passaram o motorista, né? Eu ainda coloquei que eu ia garantir os empregos. Eles estão tentando dificultar de todas as maneiras, sabotando para que a população fique contra mim. Olha, aconteceu, no sábado mesmo, uma porta, como os ônibus são novos, uma porta travou e como o ônibus é novo, a porta não anda com a porta aberta. Disseram que o ônibus já estava quebrado. Eles soltam de maneira sorrateira informações para de alguma forma me prejudicar. Então, o motivo de eu não parar as outras empresas foi porque deixa eles garantindo o direito de ir e vir do trabalhador. Então o trabalhador tem a opção. Passou o ônibus das empresas antigas, está cobrando, ele está com pressa, ele vai e paga. Passou o ônibus da empresa nova. Eles vão bater cabeça nos próximos dias e nessa semana mesmo eu acredito que a gente vai paralisar o serviço da antiga empresa. Uma nova batalha judicial será iniciada hoje, depois que o prefeito terminar a entrevista aqui, que ele volta para a Barra do Piraí e vai acionar a Procuradoria-Geral do município para esse novo confronto, essa nova batalha judicial. Aí eu vou lembrar o Kleber Leite, meu ex-colega de Rádio Tupi. Você está animado? Rapaz, eu sempre estou preparado para os desafios, né? Se eu dizer para você que eu não tinha essa noção, eu achei que poderia haver uma conversa mais amistosa. Porque se você está preparado, você participa da licitação e vence na boa. Esse contrato não é seu, esse contrato é público. Quem não pode sair perdendo é a população. E o que estava acontecendo na cidade de Barra do Piraí era uma situação assim louca, porque
A grande coisa aí é que não houve um acidente com vítimas fatais, porque eles iam responder, eu ia responder, todo mundo ia responder. Então eu estou fazendo um favor em retirar essas empresas. Se sou eles, eu já tinha vendido isso no passado, porque tem coisa que tem teto, uma hora vai acabar. São mais de 50 anos o mesmo grupo operando um sistema que eles não se prepararam para as novas atualizações. Olha, Então, gente, são 7 horas e 35 minutos, hora do café favorito. Eu acho que a questão do transporte coletivo em Barra do Piraí está esclarecida. Está superado. O assunto superado, prefeito? Superado. A população, eu vou voltar e vou fazer a fiscalização pessoalmente, vou ver se os 2 micros que eles atrapalharam, até teve a Serra das Araras ficou parada, ia entregar na sexta, não pôde entregar no sábado. Aí quase no domingo também deu aquele problema por conta de várias coisas que aconteceram. Veio ônibus de todo lugar desse país, porque 6 são 0 quilômetros, e os micros não tinham chegado. Os micros da Caixa d'Água e do Horto Florestal, ali da coleta. Então eu volto para lá para entender o que está acontecendo, se está cumprindo o horário, para que a população possa sair na madrugada. Você vê, domingo não tem ônibus. Não tem? Não tem ônibus, não tinha. Vai passar a ter ônibus em todas as linhas, tendo passageiro ou não. Este é o novo sistema implantado no município de Barra do Piraí e nos próximos dias a batalha judicial deverá ser concluída e o prefeito Mário Esteves disse que está pronto para o desafio. Para terminar, 7 horas e 36 minutos, hora do café favorito. O prefeito falou que vai solucionar o problema da água do Distrito da Califórnia e do município de Barra do Piraí. Está solucionando o problema do transporte coletivo. Mas uma coisa, Mário Esteves, que você não solucionou até agora foi dizer quem é o pré-candidato a prefeito de Barra do Piraí. Todo mundo já sabe quem é pré-candidato em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Pinheiral, em todas as cidades do país. Em Barra do Piraí, pois é, em Barra do Piraí a população não sabe quem será o candidato a prefeito apoiado pelo Mário Esteves, que está concluindo seu 2º mandato e que, portanto, não pode ser candidato à reeleição mais uma vez. Você está demorando muito para definir. Você não acha que isso atrapalha, não? Eu acho até que pode sim atrapalhar, mas a população hoje tem discernimento. Ela sabe o que é bom. Eu costumo dizer que muita coisa que foi feita ao longo dos últimos 7 anos, seja lá qual for o próximo prefeito da cidade, se ele não der continuidade, se ele não tiver capacidade, rapidamente ele é retirado da prefeitura. Né? E eu não quis antecipar o calendário eleitoral porque eu tenho desafios, eu estou vivendo um 2º mandato melhor. A cidade tem obra espalhada por tudo quanto é lado. Nós estamos fazendo o boulevard da cidade, que é a revitalização do centro, que o comércio é forte e tradicional. Tem obra para tudo quanto é lado. E se eu antecipo o calendário, eu misturo as coisas. Tem a entrega do ônibus. Tem o desafio que, saindo do desafio do transporte e indo para a água, que são os 2 maiores problemas da cidade, eu preciso resolver a água. Então eu quero agora, até os próximos dias, resolver o problema da água, entregar, assinar o contrato, e no dia 19 de julho, nós vamos fazer um grande evento para anunciar o pré-candidato a prefeito da cidade de Barra do Piraí. 19 de julho para que possa realmente dar continuidade a esse processo. Então eu só vou construir a questão de falar de antecipação de eleição, porque 19/7 estamos quase muito mais próximos do dia 15 de agosto. Então eu tenho esse tempozinho. Não é que eu não esteja trabalhando, organizando. Nós temos a maior chapa da história do município de Barra do Piraí. Né? Nós temos uma coisa que poucos políticos têm na cidade, que é um cara de cumprir compromisso, de cumprir a palavra, e eu espero que a população tenha condições de ter discernimento e escolher o melhor que for para a cidade. Você está falando em chapa, quantos são os partidos que você já conseguiu reunir para montar a nominata de vereadores? Olha, eu montei 100 candidatos.
Nós temos 100 pré-candidatos a vereadores na cidade. São quantos partidos? Dá em torno de quase 8 partidos. Né? Os principais partidos do país estão com a gente. Nós temos aí o apoio do governador Cláudio Castro. Você está em qual partido? Eu estou no MDB. Nós temos o apoio do secretário de Transporte do Estado, que era o vice-governador, né? E passou a ser o secretário de Estado, porque teve aquele desconforto. Nós temos o apoio do vice-governador do Estado, que é do MDB. Então, eu acredito que a gente entra no processo. Nós temos uma relação respeitosa com o governo federal. Eu, no primeiro dia que venceu o presidente Lula, eu fui a público e disse: boa sorte, estou ao seu lado e vou torcer pelo país, independente da questão partidária, ideológica. Eu não posso torcer contra o país. Eu não estou nem aí se é direita, se é esquerda. Eu quero o resultado na ponta para a população. Eu tenho que ter maturidade suficiente para sentar numa mesa e conversar com qualquer pessoa, sem ser um cara que não consegue respeitar as opiniões alheias. Na Câmara de Vereadores, como é que você está? São quantos vereadores? Dos 11, eu tenho 9. Dos 11 você tem o apoio de 9. Então, e esses 9 estarão com você agora na campanha. Estão na mesma coligação, firmemente, e para disputar o processo. Então, eu vivi isso em 2012. Vou aqui te dar de primeira mão. Eu vivi isso em 2012. Em 2012, eu fui candidato a prefeito em Barra do Piraí contra a máquina. O candidato da máquina tinha 3%. E eu tinha levado o falecido Luiz Roberto Coutinho Tostão para ser o meu vice, porque eu tinha eram 10 vereadores, eu levei 9. Só tínhamos um. E eu preguei o presidente da Câmara e coloquei como meu vice. Eu tinha 33% dos votos. Eu tinha 33% dos votos, a máquina tinha 3%, finalizando o mandato do ex-prefeito José Luiz Anchite. O José Luiz Anchite tinha pegado o presidente Lula, governador Cabral, vice-governador Pezão. Eles tinham feito uma gestão de muito dinheiro nesse país, as pessoas estavam vivendo um momento fantástico. E eu tinha 33% e o candidato da máquina era o Maestro de Almeida. E hoje é ex-prefeito, eu não sei nem se ele é pré-candidato de novo, ele está dizendo que é. E eu fui trabalhar, começou a campanha, a coisa foi mudando, eles se organizaram de tal maneira que eles fizeram 29 mil votos, eu fiz 20 e perdi a eleição. Então, eu faço algumas apostas. Na cidade de São Paulo, eu aposto no prefeito Nunes. Eu tenho visto várias cidades, porque as pessoas estão falando de pesquisa como se a pesquisa agora fosse importante. O que é mais importante nesse momento é a sua rejeição e a sua aprovação. E saber o que você ainda consegue reverter, porque qual é o papel da oposição? É sorrateiramente atrapalhar, entrar na justiça, o que eu acho a maior covardia, eu jamais fiz isso no governo Zé Luiz Anchite, né? E tentar confundir as pessoas. Então, a minha função é tentar deixar claro que a oposição, ela vai tentar de tudo para tentar te derrubar. Então, nada agora tá valendo. A população, 61% da população quer saber do seu emprego, dos seus desafios, da sua família, do seu futebol. Na última coisa que ela está pensando agora é política. Gente, são 7h43, hora do café favorito. Última pergunta. Você acha que o candidato que você vai indicar, você já deve ter na cabeça quem é que você vai indicar, né? Não, eu tenho feito algumas avaliações pessoais, né? Porque eu preciso que alguém que seja um defensor da cidade que faça projeções maiores. Quais são as projeções maiores? Que a gente tenha uma representação no governo federal, que a gente mantenha uma relação boa com o governador, que a gente mantenha uma relação de respeito com o presidente da República, que não dá para governar sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Pelo amor de Deus. Mas você acha que você vai ter condição de indicar um cara da sua coragem? Olha, eu não tenho dúvida disso, porque eu tenho que colocar alguém com pulso firme para continuar entregando o que for de importância para a cidade. Eu tenho certeza que a população, na hora certa, vai fazer essa análise. As pessoas que estão trabalhando,
que são os servidores públicos, nós estamos falando de 3.500 pessoas. Tudo que eu pude, eu dei aos servidores. E qualquer um que comprometer alguma coisa que vai fazer por eles, eu já fiz. O que pode é dobrar de novo o orçamento, porque eu peguei o município com 189 milhões e dobrei para 375, se eu não me engano. Agora, para dar qualquer aumento, seja ele ao servidor público, seja a valorização melhor do plano de cargo e salário que eu dei, ou qualquer outra coisa, tem que dobrar o orçamento de novo. Senão ele compromete qualquer coisa na ponta. Aí não dá. Então não adianta jogar promessas e depois não conseguir cumprir. 7h45, hora do café favorito. Bom dia ao nosso ouvinte Adir. Ligou para a produção do programa pedindo para a gente entregar aqui ao prefeito Mário Esteves um pedido sobre a saída da BR-393 para o bairro Feliz. É preciso urgente de obras e iluminação. Estou deixando com você, Mário Esteves, para tomar as providências junto aos setores competentes da Prefeitura. Vou pedir, Adir. Grande abraço, Adir. Um bom dia para você. Bom dia. Um grande abraço ao prefeito Mário Esteves. Obrigado pela presença. Chegou mais um pedido aqui. PC da Rua 18B, onde trabalha há mais de 30 anos, está querendo mandar um abraço para mim. Pra Tereza. Pra Tereza. Tá mandando um abraço pra Tereza, PC da Rua 18. Uma grande figura. Vou mandar já que ele é aqui da Califórnia, vou dar uma notícia importante aqui na Califórnia. Na Califórnia, o ônibus estava a cada 2 horas. Agora vai ser um indo e um voltando, a cada 1 hora, como sempre foi. Então, o povo da Califórnia, vocês podem ter certeza que a minha passagem ainda é a mais barata do que você ir para Volta Redonda. E nesse primeiro momento é de graça. É de graça. Ó, eu tenho tido vários bebês em Barra do Piraí. As mamães da Califórnia tinham filho na cidade de Volta Redonda. Agora eles mudaram. Estão indo para Pérola do Vale. Eu fiz uma maternidade linda. E agora, com a minha passagem mais barata, pode ir lá para fazer o pré-natal. Valeu. Um abraço ao prefeito Mário Esteves de Barra do Piraí. Aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado